Fala trade, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar nosso curso aí, né? Um curso avançado aí. É mais para facilitar você utilizar a estratégia do canal com mais facilidade, tá? Não ficar perdido quando surgir um order block, um FVG. O que eu tô tentando passar aqui vai facilitar bastante a sua vida, tá bom? E acredito que você vai gostar muito mesmo, tá bom? Lembrando, siga o passo a passo certinho, preste atenção no que eu estou passando antes da estratégia, tá? Para depois não ficar perdido. Siga o fluxo certinho, tá bom? Que vai dar tudo certo, ok? No último vídeo eu parei aqui, né? Tá? Vou continuar. A apresentação eu estou finalizando ainda, já adiantei bastante coisa, tá? Já adiantei bastante coisa. E o último vídeo eu parei aqui, então eu vou continuar, vai ser coisa rápida, vai valer a pena. Vamos fazer só um resumo aqui que eu falei, né? Na última, para você prestar atenção nesse fluxo aqui, ó. Isso aqui é um fluxo de alta, né? E depois tem a reversão, tá bom? Simples assim, isso aqui já ajuda bastante. Surge FVG, surge order block. Tudo isso vai facilitar a sua vida, tá? Quando chegar na vez da estratégia, né? Você não vai ficar perdido, ok? Então, aqui, ok. Ainda continuando com o saque de liquidez, o DAO, você precisa identificar o intervalo correto. O intervalo, como sempre falo, a máxima e a mínima, né? Que isso aqui é um range, né? Onde o mercado tende sempre a pegar 50% e talvez tirar a liquidez do lado da mínima. E o movimento do mercado sempre funciona dessa forma, tá? Quando ele tira a liquidez aqui, veja que eu coloquei uns 50% aqui, que ele tem pelo menos chegar aqui, talvez continuar a sua alta, ou quando ele faz esse tipo de movimento aqui, assim, ele deixa um FVG aqui, faz isso e volta a cair de novo. E o mercado fica nesses movimentos, como isso aqui aconteceu, ó, também, né? Então fica nesse movimento aí e você ainda fica perdido sem entender o que o mercado está fazendo. Então tudo que eu estou mostrando aqui vai facilitar muito sua vida, tá? Então você tem que olhar a máxima anterior, a mínima anterior, o nível de 50% do intervalo, que é isso aqui já é uma mínima e aqui é a máxima, o nível de 50%. Então, se você olha para esse nível e vê que o mercado deixou alguma coisa nesse aqui, então provavelmente o preço vai voltar aqui, tá? Ok? Então, sabendo disso, né, fica tudo mais fácil. Então, o primeiro DAO será o nível de 50%. O DAO que eu estou falando é o nível de liquidez, tá bom? Que é a liquidez interna. E a externa é isso aqui. A externa, deixa eu limpar isso aqui. A liquidez externa e a liquidez interna, tá? A interna sempre vai ter um FVG, pode ter um order block, e aí a gente vai saber para onde o mercado está querendo ir, tá? Então, sabendo disso, fica tudo mais fácil para você utilizar a estratégia com mais calma, tranquilo, sem ficar correndo atrás do preço, tá bom? O primeiro DAO será o primeiro 50%. E segundo o DAO será a máxima e a mínima do intervalo, ok? O primeiro alvo do DAO tende a ser o nível de 50%. O segundo alvo é a máxima e a mínima do range que é o intervalo, tá? Ok? O intervalo é onde o mercado dá uma expansão, tá? Então, quando tem uma expansão, o mercado vai tender a retrair para buscar, para preencher alguma coisa que ele deixa para trás. Sempre assim. Não vai mudar, o mercado sempre funcionou dessa forma, tá bom? Ok? Simples assim.
E aqui o saque de liquidez, que é o range, mais o order flow de baixa. O order flow, que é esse fluxo aqui, ó. Fluxo de baixa, com esse movimento perfeito assim, ó. Tá? Por que perfeito? O que eu falo perfeito é quando o mercado, o preço, ele volta para retração e deixa um FVG. Ele volta para encher. Volta para encher FVG. Talvez ele passe desse nível aqui, porque ele deixou sem testar alguma coisa. Veja aqui que esse preço aqui foi um pouco acima, tá? Tira a liquidez da máxima anterior e veja que sempre faz um movimento de zigue-zague, quebra a estrutura, volta a testar, quebra a estrutura. Eu acho que você já está cansado de saber que o mercado funciona dessa forma, né? Tá? Então, volta, tira a liquidez. Agora, olhando aqui, é o mesmo movimento. Veja que esse movimento aqui é o mesmo movimento aqui, ó. Agora, só que você está olhando no gráfico real. Isso aqui é um gráfico real. Então, movimento de alta, expansão, volta, retrair, expande, retrai, tira a liquidez, expande, retrai, expande de novo, volta para retrair, só que ele vai na mínima anterior. Então veja que aqui tem duas mínimas aqui e aqui é a mesma coisa, só que você olhar em linha, agora você vê bagunçado, né? Então é aí que a gente consegue entrar negociando com mais tranquilidade. Veja que o preço veio aqui, tinha primeiro um FVG aqui, essa vela passou um pouco para capturar esse FVG que deixou para trás, foi um pequeno toque, mas fez, tá? Esse preço voltou aqui porque tem esse FVG, passou um pouco aqui, volta porque esse nível aqui é a mínima, a máxima anterior, então o preço fica fazendo esse movimento, e isso aqui talvez engane até você pensando que o preço vai voltar aqui, passar da máxima e volta mudando para uma tendência de alta, né? Tá? Então, sabendo disso, você fica atento, né? Sabendo que a liquidez aqui, tudo isso que eu estou ensinando aqui, a gente vai utilizar na estratégia, tá? Pode ficar tranquilo aí. Mas é bom prestar atenção aqui, ok? E aqui, ó, o nível de 50, essa expansão, o preço tende a voltar o nível de 50%. E esse nível de 50% tem o que aqui? Tem esse order block aqui, ó. Provavelmente ele possa tocar, reagir. Como ele formou esse equilíbrio aqui, ele tira a liquidez, talvez ele faça a reversão dele ou não, né? Ok? Mas o primeiro ponto seria o que? O preço tocar nesse order block aqui, né? Com FVG ainda, ó. Tem esse FVG aqui e order block. É que esse preço venha e faça esse movimento. Isso é o que a gente espera, né? A gente vai entrar assim logo de cara que nem um louco? Não. Por isso que eu estou ensinando aqui com calma. E acredito que quando chegar no momento certo da estratégia, você que está vendo esse vídeo aí vai se surpreender, tá? Como vai ficar fácil agora para fazer a entrada. Então agora o saque de liquidez na tendência de alta, que é o order flow de alta, tá? Mesmo movimento, tá? Um gráfico real também. Tira a liquidez, volta a expandir, volta a retrair, expande, retrai, tira a liquidez. Então fica nesse movimento. Tendência de tirar aqui, talvez ele nem volte direto, continue assim, tá? O mercado vai ficar nessa perfeição? Não. Agora veja que esse movimento de expande, retrai, né? Volta, retrai, volta a expandir de novo e retrai até a mínima anterior aqui, ó, tirando a liquidez, ok? Aí volta a subir um pouco, retrai um pouco, expande, retrai um pouco e o mercado fica nesse zigue-zague. Então, tudo isso aqui a gente vai aproveitar a fazer entrada com precisão em opções binárias, sempre no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 1 minuto. O preço vai impactar o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Pode acontecer em qualquer período, tá? Como eu já sempre falei, tá bom? Por isso que você não precisa ficar iludido aí que o preço
pressão de vendedores ou de compradores, oferta e demanda, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui vai funcionar em qualquer período, tá bom? Uma dica que eu vou dar aqui, toda vez que o preço chegar num ponto importante, a gente vai utilizar, deixa eu mostrar aqui mais na frente, que vai ficar bem mais fácil eu explicando, tá? Então veja que o preço sempre vai buscar liquidez externa e continua. Muita gente acha que isso aqui seria um suporte, uma resistência, uma quebra de estrutura, o preço poderia continuar caindo. Aí esse tipo de movimento engana muita gente, tá? Então por isso que eu vou facilitar muito a sua vida aqui nessa aula que eu estou passando aí, tá bom? Então agora sim fica a dica, tá? O saco de liquidez. Continuando agora o range, né, que é o intervalo, mais o order flow, mais o TFC, que é a teoria da faixa do candle, que a gente vai utilizar muito isso aqui, ó, tá bom? Continuando o mesmo movimento, veja que quando esse movimento aqui, essa vela tira a liquidez, a gente vai identificar essa vela, qual foi a vela que tirou a liquidez, e a gente vai sempre olhar se ela foi capturada a liquidez a mínima dela, provavelmente o mercado vai tirar a máxima dela. Então assim vai facilitar muito sua vida, tá bom? Isso vai funcionar em qualquer estratégia, a gente vai utilizar essa forma aqui. Vai ficar muito fácil mesmo e você não vai ficar perdido, ok? Não vai ficar perdido de forma alguma. Então aqui, ó, a mesma coisa, só que eu continuei o preço aqui. Chegou, tirou liquidez, essa vela que capturou a liquidez, essa tirou a mínima dessa, e essa tirou a máxima, rompeu aqui acima, continuação para tirar a liquidez externa. Então, quando o preço faz esse tipo de movimento, fica mais fácil, né? Você não fica perdido para onde o preço vai agora, tá? Então vai facilitar bastante a sua vida. Fica tranquilo aí, ok? Você não vai precisar correr atrás do preço, do mercado, não vai ficar tentando adivinhar a sorte, tá? Eu acredito que toda vez que o mercado formar esse movimento aqui, dificilmente você vai errar. Vai errar, lógico que vai errar. A gente não procura a perfeição. A gente procura ganhar dinheiro nesse mercado, tá? A perfeição não, a gente não procura ser perfeito aqui não, que é impossível ser perfeito nesse mercado. Mas ser consistente, conseguir tirar um lucro nesse mercado dá e sim, tá? Por isso que eu estou mostrando essa forma aqui, vai facilitar muito sua vida, ok? Então aqui, continuando, tá? O saque da liquidez, range, o intervalo, mais o order flow, mais o TFC, mais o nível chave. Marque isso aí na sua cabeça, tá? Nível chave, que nível chave? O nível, né? Chave que é a liquidez externa, liquidez interna, como isso aqui, ó, como eu marquei, a nível chave, tá? Que é um FVG, né? Para quem não sabe, pode ser um order block, black block, tudo isso, né? Então, nível chave, e esse daqui também vai utilizar bastante na estratégia, ok? Vai ficar bem fácil mesmo. Agora interessante aqui, ó, quando o preço tirou liquidez, a gente poderia comprar aqui nessa vela. A gente poderia comprar aqui novamente, tá? Vai depender muito da ocasião do mercado, da forma que o mercado tá se movimentando. Mas isso aqui vai ajudar muito esse tipo de negociação. Veja aqui, esse preço aqui, essa vela veio direto para onde? FVG, né? Essa vela aqui tirou a mínima dela, o preço foi tirar a máxima. Rompeu aqui, foi tirar a máxima anterior, continuou. Fez esse movimento baixo, voltou, tirou de novo, voltou a retrair, mas voltou para onde? Porque ele deixou o que aqui para trás? Como eu sempre falo, o mercado deixou o que para trás? Deixou um FVG. Então foi isso que ele veio testar aqui, ó.
Aí entrou o TFC, que é o intervalo da faixa da vela. Tirou a mínima, rompeu a máxima e aqui a gente continua comprando. Sabendo disso fica tudo fácil, né, para negociar. Não tem muito segredo, né? Então veja bem, marque, coloque, treine bastante esse movimento que eu estou mostrando aqui, ó. Vá no seu gráfico, tá? Vá na sua conta demo e comece a visualizar esse tipo de movimento que eu estou mostrando aqui, tá? Que a gente vai utilizar isso aqui, ó, na estratégia do canal, tá? Vai facilitar muito a sua vida e você não vai ficar perdido. Aí, sabendo desse movimento aqui, tudo vai ficar fácil, ok? Vai ficar fácil, a gente vai utilizar no gráfico de 1 minuto e no gráfico de 5 minutos, tá? Deixa eu mostrar um pequeno exemplo na corretora, né? Vou mostrar aqui na corretora. Aí vai ficar fácil para você entender como seria. Deixa eu... Só dar um aperitivo aqui para você, tá? Entender o que vai acontecer na estratégia que eu vou ensinar. Vou formar um padrão excelente para você, ficar muito fácil. Toda vez que o mercado chegar em alguma liquidez interna ou externa, é só utilizar o que eu vou passar e você vai ficar fácil para entrar, tá bom? Então essa vela aqui chegou nesse FVG, certo? Qual foi a primeira vela que chegou? Essa daqui. Ela deixou o quê? Deixou esse pavio. A outra vela veio fazer o que nela? Pegou esse 50%, como eu já falei, sempre isso aqui vai ser um order block, algum FVG que ele fica para trás, e foi testado. E como eu já falei, já ensinei esse movimento aqui, que essa vela fechou interna. Não é isso aqui. Isso aqui. Como essa vela fechou interna, o preço tende a ir para onde? Tirar a mínima dessa aqui. E veja que o preço veio e pegou essa mínima, tá? Agora sim, vai ficando mais fácil quando você começar a entender isso aqui que eu tô passando, tá? Esse movimento, esse pequeno movimento que essa vela pegou, esse pavio aqui, ó. Isso aqui. Ela veio testar pelo menos 50%, pelo menos acima da abertura dela aqui. Isso é bom, que o preço quer dizer o quê? Eu vou mitigar esse movimento aqui, que eu sei que é um order block. Testou e rejeitou, fechou interno dessa. Então ela vai para onde? Vai para o outro lado. Como essa vela veio. Essa aqui rompeu porque aqui tinha liquidez externa, tá? Mas o que eu estou olhando primeiro é esse primeiro passo aqui. Esse segundo aqui é para depois, né? O que eu queria, esse movimento aqui, que ela chegou no FVG, perfeito, chegou no FVG, respeitou o FVG, identifiquei a minha vela, que é a teoria da faixa do candle, ela fez o movimento correto e ela pegou liquidez do outro lado. Então, sabendo disso, eu poderia entrar aqui fácil, tá? Então, procure esse tipo de movimento no seu gráfico, corra lá, porque o que eu vou passar aqui nessa apresentação tem tudo isso aqui, tá? Vou utilizar na estratégia aqui, ó, order block, FVG, IFVG, black block, weak block, rejeição block, tá? Tudo isso a gente vai utilizar isso aqui, ok? Só para dar para ficar fácil para você, então comece a treinar isso aqui, que a gente vai utilizar bastante na estratégia, vai ficar fácil você compreender o que eu estou tentando passar aqui, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula aqui. Eu vejo você no próximo vídeo, tá bom?